Quais os desafios do próximo governador de São Paulo em áreas, por exemplo, como saneamento, habitação e mobilidade urbana? Para falar com a gente sobre essa questão e esses desafios, nós conversamos agora com Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista e professor titular de planejamento urbano da Universidade de São Paulo. Professor Nabil Bonduque, prazer falar com o senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é meu de falar com vocês, sempre aqui na TVT, com muita informação e muita análise sobre São Paulo e sobre o Brasil. Verdade. Professor, o próximo governador de São Paulo tem desafios imensos pela frente. Mas eu queria discutir com o senhor, trazer para o nosso bate-papo aqui, nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual, que tem áreas específicas que demandam mais desafios aí para o gestor próximo, o governador do estado de São Paulo. No que tangente a planejamento, mobilidade urbana, planejamento, habitação, eu queria te ouvir sobre essa questão, esses desafios aqui no estado de São Paulo. Olha, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar a capacidade de planejamento físico, territorial, urbano e metropolitano do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ele perdeu a capacidade de planejar, inclusive o governo Dória extinguiu a empresa metropolitana de planejamento, que era a Implaza, que existia já desde a época da ditadura, desde dos anos 70, que era a empresa que pensava o planejamento urbano da região metropolitana de São Paulo e depois das demais regiões metropolitanas, porque hoje nós temos várias regiões metropolitanas, Baixada Santista, Campinas e outras pelo interior do estado. Então, a primeira questão é recuperar essa capacidade de planejamento. Não é possível que a gente tenha metrópoles com mais de 20 milhões de habitantes que não tenham nenhuma ação de planejamento. Segunda questão fundamental é recuperar também a capacidade do estado de São Paulo de produzir habitação, porque isso também se perdeu. São Paulo, nos anos 90, nos anos 2000, chegou a ter uma grande produção habitacional, realizada pela CDHU. Na CDHU também, o governador Dória mandou um projeto de lei para a Assembleia para extinguir o CDHU e, na verdade, ele já vinha reduzindo enormemente a capacidade de produção. Veja que, nos últimos anos, o estado de São Paulo tem produzido menos de 5, 6 mil unidades habitacionais por ano. Um estado que tem uma demanda enorme. Nós temos um déficit só na região metropolitana de aproximadamente 580 mil unidades habitacionais, ou seja, pessoas que moram precariamente ou que coabitam a habitação, e temos uma demanda futura até 2040 de aproximadamente 800 mil unidades habitacionais. Então, se a gente não produzir habitação, obviamente a habitação produzida junto com os movimentos sociais, preferencialmente através de processos autogestionários, o que nós vamos ter é o crescimento da habitação informal, e é o que está acontecendo. O desafio de São Paulo hoje é enfrentar esse problema da habitação produzida, vamos dizer assim, sem planejamento, sem projeto e em áreas adequadas. Por exemplo, eu diria que nós vimos agora no começo do ano em Franco da Rocha, todos os problemas que nós tivemos de desbarrancamento, de deslizamento de terra. Temos visto nas áreas de mananciais, áreas que deveriam ser preservadas, elas precisam ser protegidas, porque nós estamos protegendo a água. Então, esses assuntos são assuntos que estão muito ligados. A habitação está ligada com o saneamento, portanto, com a segurança hídrica. Na hora que eu ocupo uma área de manancial com habitação, estou prejudicando o problema do abastecimento de água, estou poluindo os nossos cursos d'água, e também com a questão de mobilidade, porque, em geral, o que vem sendo produzido de habitação informal está nas áreas mais externas da cidade, gerando problemas de mobilidade. E nós precisamos, isso nós temos debatido muito na universidade, em grupos que têm, inclusive, sugerido propostas para os candidatos a governador, Eu, particularmente, acompanho muito a candidatura do Fernando Haddad, tem um proposto que seja feita uma habitação produzida em áreas centrais de São Paulo, porque é muito importante que a gente tenha habitação bem localizada. Quanto melhor localizada a habitação, menor as necessidades de deslocamento. E quando menos se desloca, mais tempo a pessoa tem para viver. Então, esses assuntos
né, mobilidade, habitação, saneamento e também o meio ambiente são muito interligados. E a habitação está no centro disso, né? Produzir habitação bem localizada é fundamental para que a gente possa garantir condições de vamos dizer assim, de acessibilidade, de mobilidade adequadas para a população e vamos, por outro lado, evitar que hajam problemas como poluição dos cursos d'água, né, com os problemas de segurança hídrica. Né? Lembrando que um dos desafios que o próximo governador vai enfrentar vai ser o problema da segurança hídrica, né? Porque nós estamos vivendo já um período de seca, né? Esse período de seca deve se aprofundar nos próximos anos. Historicamente, a gente vê que de 10 em 10 anos nós temos problemas de falta de água na região metropolitana de São Paulo. Né? Nós tivemos uma crise hídrica em 2015, 2014, 2015. Né? Provavelmente vamos ter uma outra crise hídrica agora em 24, 25. Né? E aí, obviamente, nós precisamos nos preocupar com a qualidade da água que é produzida na região metropolitana de São Paulo. Professor, o estado de São Paulo, ele é extenso, ele tem diversidade, ele tem pluralidade. O senhor colocou já a questão habitacional. A gente, inclusive, sofre com algumas cidades que se colocam como cidades dormitórios por falta de emprego na localidade. As pessoas têm que se deslocar muito para alcançar os locais onde estão os empregos. Então, quando a gente fala de um planejamento para o Estado, aí eu queria que o senhor também pudesse falar sobre essa questão que o senhor está acompanhando da candidatura do Fernando Haddad. Há um plano para que se englobe as ações, tanto relacionada a emprego, tanto quanto o senhor falou da habitação, quanto a mobilidade também, que ainda, não só aqui na região metropolitana de São Paulo, é ainda precária para quem mora nas grandes distâncias, né? Necessitam utilizar aí os trens metropolitanos, ainda muito abarrotados, os transportes também rodoviários, também bastante precários. Há uma intenção de se pensar o todo para que a população tenha uma melhor qualidade de vida? Com certeza. Só iniciando pela sua fala da diversidade do Estado, né, nós temos esse grande problema que está muito concentrado na região metropolitana, na macrometrópole. Né? Mas nos municípios do interior é possível, também tem necessidades habitacionais, mas elas podem ser resolvidas com soluções mais baratas do que uma produção de uma unidade nova. Né? Por exemplo, o governo do estado ele pode apoiar a aquisição com subsídio do material de construção, junto com os prefeitos podem viabilizar lotes urbanizados, né? Então, são soluções, vamos dizer assim, mais baratas e que podem atender a população do interior do estado. Agora, em relação a essa questão, nós temos sempre que pensar, nós na área do urbanismo temos pensado sempre em duas frentes. Uma frente é aquela que eu falei, que é produzir habitação onde nós já temos muito emprego. Então, em áreas mais centrais, áreas bem localizadas, vazios urbanos, né? Então, aproximar a habitação de onde já está o emprego. A outra questão é promover o desenvolvimento econômico e a geração de emprego em áreas que hoje tem muita gente morando. E aí é muito importante as novas áreas, né? A inovação. Né? A inovação é fundamental. O Estado de São Paulo tem um potencial enorme de inovação. Tem as universidades paulistas, são as principais universidades do Brasil. As principais universidades do Brasil são do Estado de São Paulo. Nós temos os institutos federais, né? Nós temos o ensino técnico, que o Estado de São Paulo também pode ser muito aperfeiçoado, e tudo isso vai gerar o que ele poderia chamar um novo processo de desenvolvimento econômico. São Paulo teve lá o ciclo do café, né? Depois nós tivemos a industrialização, né? Mas hoje São Paulo tem que fazer essa transição, né, para inovação, para tecnologia. E esse tem que ser o foco, e nós podemos criar, inclusive, núcleos de desenvolvimento tecnológico, né, polos de desenvolvimento tecnológico, em áreas mais periféricas, chamadas hoje periféricas, né, mas que não precisam ser. Na verdade, nós vamos diluir essa ideia de centro e periferia. Vou lembrar, por exemplo, que por iniciativa, inclusive, do governo federal, na época que Fernando Haddad foi ministro da Educação, foi criado os campos da Unifesp, né, na Zona Leste, em Guarulhos,
né? Por iniciativa aqui do governador Alckmin, foi criada o campus leste da USP, né? Ali em Hermelino Matarazzo. Então, hoje a gente tem campos universitários que estão localizados em áreas como, por exemplo, naquela região da Jacupêssego, da Zona Leste, que é uma área que pode ser uma área importante para o potencial de desenvolvimento de novas frentes de emprego, novas frentes de trabalho voltadas à inovação e à tecnologia. Então, esse link entre universidades, institutos de ensino superior, institutos de pesquisa e apoio ao desenvolvimento econômico pode fazer com que uma região que hoje concentra uma grande população, né, uma população trabalhadora e que não tem emprego, né, possa morar ali e trabalhar lá, né, no que a gente poderia chamar aí um desenvolvimento econômico 3.0, né, do estado de São Paulo, né, onde a tecnologia e a inovação encontram locais, né, de implantação, né, criando novas centralidades em áreas que hoje praticamente são cidades dormitório. Aliás, professor, para encerrar a nossa conversa aqui, infelizmente, o estado de São Paulo, mais rico da federação, também com suas contradições. O senhor, no início do nosso papo aqui, o senhor falou de planejamento. Tem que voltar a planejar e saber planejar os desafios para o próprio governador. Aliás, planejamento com essas contradições no estado de São Paulo precisa de muito, né? Porque temos problemas específicos da capital e regiões metropolitanas e outros do interior do estado. Ou seja, esse planejamento tem que andar em conjunto, né? Veja, nós temos que planejar e temos que pensar nos novos desafios, né? Um desafio importante que tem que estar linkado a esse projeto de desenvolvimento é a questão da transição ecológica e da transição climática, né? Nós precisamos fazer uma transição energética, né, no estado de São Paulo, né? Precisamos garantir um desmatamento zero, né? Ter até um superávit primário com reflorestamento em certas áreas do interior do estado e entender que a questão ambiental pode ser também, né, uma importante área de desenvolvimento econômico, né? Então, por exemplo, a gente promoveu um processo de transição de toda a mobilidade, né? Por exemplo, com ônibus utilizando energia limpa. Essa pode ser uma nova frente de desenvolvimento econômico para o estado, né, que se linka, então, ao desenvolvimento econômico, o atendimento de uma necessidade de mobilidade e, ao mesmo tempo, dialoga com a questão da transição climática que nós precisamos enfrentar para enfrentar os eventos extremos. Então, o estado de São Paulo é um país, né? Ele, se fosse uma economia independente, ele seria uma das maiores economias do mundo. Nós temos que pensar São Paulo como a Califórnia fez, né, algumas décadas atrás, fez uma transição para ter um projeto de desenvolvimento sustentável, baseado em energia limpa, baseado em uma nova visão, e São Paulo tem tudo para isso. Nós temos uma população aqui trabalhadora, temos uma população também muito qualificada e que pode se qualificar ainda mais com educação. E nós não podemos ver essas áreas, desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade, meio ambiente, né, como áreas autônomas. Elas precisam estar articuladas e o planejamento, como você falou, o planejamento e a gestão associa isso em prol de uma melhoria da qualidade de vida, né, e crescimento do estado de São Paulo. Perfeito. Tá certo, então conversamos com Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista e professor titular do Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigada, professor, pela sua participação e por essa análise aí do nosso grande estado aqui, que é São Paulo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição da TVT. Abraço.